Quando nós comemos, a comida desce da boca por um tubo chamado esôfago e do esôfago a comida cai numa bolsa chamada estômago. O estômago é como se fosse uma piscina. Ele é uma bolsa que cabe em 2 litros de volume e essa bolsa produz um ácido muito intenso, que é o ácido clorídrico. E quando a comida ela desce da boca pelo esôfago e cai nessa bolsa chamada estômago, ela fica presa no estômago por um período, talvez 1 hora e meia. Isso é determinado porque essa bolsa tem um ralo, um ralo fechando essa bolsa chamada piloro embaixo, e em cima tem uma tampa que é a válvula esôfago-gástrica. Então a comida fica nesse ambiente ácido por 1 hora e meia, e depois vai lentamente esvaziando em direção ao intestino. Esse ácido clorídrico ele é importante porque ele ajuda essa digestão da comida e é muito importante em mecanismos onde o ferro ele vai ser transformado numa forma ativa. Então, o ácido é importante em vários momentos dessa digestão, mas é um ácido muito forte, é um ácido que tem um pH ao redor de 2. Então, esse ácido, ele facilmente queimaria o próprio estômago. E só não faz isso porque o estômago tem um carpete interno, que é uma mucosa, que tem uma barreira de proteção contra o ácido. Então, o estômago se compreende muito bem. Ele faz um líquido bem ácido, mas ele se protege muito bem. Ok. O problema é que, lembra aquela válvula que eu falei no começo, aquela válvula esôfago-gástrica? Ela deveria funcionar apenas deixando a comida passar do esôfago para o estômago. Às vezes, essa válvula não funciona muito bem. E o líquido ácido do estômago acaba subindo em direção à boca. Isso não é normal, porque o esôfago ele é muito delicado. Ele não tem uma mucosa própria para ter o contato com o ácido. Então, quando a válvula falha e sobe aquele ácido com a comida em direção à boca, ele determina uma queimação no carpete do esôfago. Isso é chamado doença do refluxo gastroesofagiano. Isso provoca uma doença chamada esofagite. Ele queima o esôfago. A esofagite, ela tem 2 aspectos. Um aspecto é que é chato. Ele queima, então a pessoa tem azia, ela se sente mal, ela às vezes acorda no meio da noite com uma sensação de um líquido subindo para a boca. Isso, inclusive, é perigoso, porque esse líquido pode chegar até a boca e a pessoa, sem querer, respira esse líquido. Isso pode causar um quadro de pneumonia por aspiração, é muito grave. Mas, fora esse lado chato do líquido subindo e a gravidade de uma pneumonia por aspiração, existe também um lado perigoso. Porque o esôfago que é queimado por ácido, ano após ano, ele pode, no futuro, desenvolver um câncer no esôfago. E o câncer de esôfago é uma doença gravíssima. E é uma doença onde a cura é muito difícil, é muito delicada. Então, nós temos muito interesse em não permitir que nenhum conteúdo do estômago suba em direção à boca. Então, nós temos interesse em combater o refluxo. Em 9 em cada 10 pacientes que têm refluxo, nós conseguimos controlar essa doença através de mudança de hábitos, ou seja, emagrecer, talvez seja o mais importante, evitar os fatores que aumentam a produção de ácido, como, por exemplo, o estresse, e promover hábitos alimentares mais saudáveis. Então, fazer pequenas refeições, várias vezes por dia, evitar líquidos com gás, não deitar após as refeições, esperar pelo menos 1 hora, porque essa posição de pé ou sentado, pela gravidade, faz com que o líquido fique mais no estômago. Enfim, são mudanças de hábitos que fazem o convívio da pessoa que tem a doença do refluxo
tenham um convívio melhor com essa doença e nós conseguimos resolver dessa forma. Agora, em 10% dos casos, mesmo pacientes que obedeçam essas dicas, não têm um controle dessa doença. E são os pacientes que nós acabamos fazendo a cirurgia. A cirurgia é a cirurgia do refluxo gastroesofágico, que é uma cirurgia preferencialmente feita por videolaparoscopia, isso já há 25 anos.